Olá, sétimo ano. Hoje o nosso estudo está voltado para o emprego de duas expressões que são para eu e para mim, no capítulo 27. Então, aqui, inicialmente, nós temos uma reflexão, um questionamento. Qual é a forma correta? Para eu ou para mim? O que nós podemos aqui dizer sobre isso é que as duas formas estão corretas, porém nós precisamos saber utilizá-las no contexto em que o uso de cada uma delas é adequado. E é isso então que nós vamos compreender no decorrer da aula de hoje. Então, inicialmente, o que nós temos a dizer sobre essas duas formas? Primeiro, lembrar que o pronome eu, ele é classificado como um pronome pessoal do caso reto, e por isso ele sempre vai desempenhar a função de sujeito de um verbo. Então, aqui nós temos, eu trouxe o jogo para Maria, é um pronome reto, que atua então como um sujeito do verbo. E temos também o pronome mim, que é um pronome oblíquo, e isso significa que ele desempenha a função de objeto de um verbo, ou seja, ele é um complemento para o verbo, e assim ele não pode antecedê-lo como um praticante da ação enunciada, ou seja, ele não pode ser utilizado na função de sujeito. José trouxe o jogo para mim. Então, aqui nós temos o mim atuando como um objeto do verbo, seja o complemento para o verbo. Ele é um pronome oblíquo. Então, nós temos aqui algumas considerações a fazer a partir dessa retomada em relação aos pronomes, que são o eu e o mim. Então, quando esses pronomes eles são precedidos pela preposição para, o emprego pode gerar dúvidas. Então, quando é que nós utilizamos para eu e quando utilizamos o para mim? O para eu, ele sempre é utilizado quando ele constituir o sujeito do verbo. Então, nós temos aqui para eu fazer, para eu cantar, para eu jogar, para eu realizar, para eu escrever. Então, sempre quando o eu constituir o sujeito do verbo, então ele pode ser utilizado. A forma para mim, quando estiver indicando o objeto do verbo enunciado ou sinalizando um ponto de vista, com sentido de, na minha opinião. Nesse último caso, então, é aconselhável, mas não obrigatório, isolar a expressão para mim entre vírgulas. Então, conforme o que nós temos aqui. Para mim, vírgula, este é o melhor jogo de todos. A expressão para mim aqui está atuando com o sentido de, na minha opinião. Então, por isso é que o seu uso é indicado e aqui também está sinalizado pela vírgula, está isolado pela vírgula. E no segundo caso, este, para mim, é o melhor jogo de todos. Também ocorre dessa mesma forma que a expressão para mim está aqui isolada entre vírgulas. Na língua falada, é comum que as pessoas utilizem o para mim com maior frequência e acabam estruturando frases, enunciados como para mim fazer, para mim ler, para mim buscar, e de acordo com a norma padrão, o mim não conjuga verbo. Então, por isso que a gente sempre deve utilizar o eu. Então, em textos escolares ou em textos mais formais também, nós devemos optar pelo uso do sujeito eu. Para eu fazer, para eu ler, para eu buscar. Então, aqui nós temos ainda a comparação da forma errada, no caso, em relação ao uso do mim. Para mim sair, para mim fazer, para mim anotar, para mim comprar, são construções que estão
incorretas, que não devem ser utilizadas. E a outra informação, um lembrete, é de que o mim não conjuga verbo. Então, por isso é que nós não podemos fazer construções desse jeito, dessa forma, utilizando então o mim, porque ele atua como um objeto e não atua como um sujeito. Agora, as outras construções para eu sair, para eu fazer, para eu anotar e para eu comprar estão corretas. Nós também nunca isolamos com vírgula o sujeito, o verbo e os seus objetos. Ou seja, quando nós temos uma frase, o sujeito, o verbo e o seu complemento, nós também não podemos utilizar a vírgula. Se o para mim for um objeto, ele não deverá se apresentar entre vírgulas. Isso significa o quê? Se a forma para mim for um complemento para o verbo, então ela não deve se apresentar entre vírgulas. Então, aqui, no caso, acho que todos estão olhando para mim. Nesse caso, nós temos um complemento para mim. Estão olhando para mim. A expressão, ela atua como um complemento para o verbo olhando. Então, por essa razão, ela não deve ser isolada pela vírgula. Já a expressão para mim com significado de, na minha opinião, ela pode ser separada dos outros termos da oração por meio de vírgulas. Então, é o que nós temos aqui. Para mim, bolo de chocolate é o mais saboroso. Então, nós temos aqui a diferença nessas construções. E precisamos estar atentos em relação ao uso do mim e do eu e sempre observar o contexto em que a expressão precisa ser empregada. A tarefa referente à aula de hoje, então, sobre o uso das formas para eu e para mim, responder as questões das páginas 239 e também da página 240. E por hoje era só. Bons estudos e até a próxima aula.